Olá, meus irmãos amados, uma boa noite a todos, que a graça maravilhosa de Jesus esteja com você. Hoje, mais uma quarta-feira de estudo bíblico, pensa numa bênção, e hoje o tema é muito especial, piedade expressa em poesia, é o tema do nosso estudo hoje, um estudo baseado no livro dos Salmos. Você gosta de um salmo, tem um preferido? Salmo 91, Salmo 23, bacana, Salmo 25, Salmo 139, tem muito salmo bacana, bênção para a nossa vida. E hoje nós vamos falar desse livro maravilhoso, o maior livro da Bíblia. É um livro de adoração, dependência e intimidade com Deus. Olha que privilégio, queridos. Privilégio maravilhoso. E para mim, poder transmitir essa palavra para você, um privilégio muito especial. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe sua família, toda a sua família. E que no dia de hoje você possa continuar desfrutando das bênçãos maravilhosas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, Jesus tem nos amado muito. Ele enviou seu Filho, ele veio como Filho de Deus ao mundo para morrer pelos nossos pecados e para nos dar vida eterna. Ele deixou o Espírito Santo que habita no coração do crente, para que esse receba encorajamento. Pensa numa bênção. Também receba o consolo quando chora, para que esse receba a condição de compartilhar a palavra de Deus. Isso é maravilhoso demais, saber que Deus nos ama e tem cuidado de nós. Por isso nós só temos a celebrar. E eu quero iniciar esse estudo celebrando, louvando e bendizendo o nome do Senhor, com um louvor e também com o Salmo 118. Nós vamos falar de Salmo, tem que ler um Salmo. É ou não é verdade? Salmo 117, melhor dizendo. Diz assim o texto: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Louvado seja o nosso Senhor. Vamos adorá-lo através de alguns cânticos de adoração a Deus. Vamos lá? É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer. E me faz vencer. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os teus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida, da minha vida. Vida, vida, vida. Não há nada no mundo. Não há nada no mundo maior que o meu Deus.
Deus, todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os teus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida, da minha vida. Vida, vida, vida. É a graça de Jesus que me faz caminhar. Bênção, irmãos, bênção maravilhosa de Deus para o nosso coração. Como eu disse, o nosso estudo hoje tem como título Piedade Expressa em Poesia. E eu quero iniciar falando sobre a importância dos salmos na nossa vida. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele falou sobre essa importância. E um dos momentos que ele disse isso está registrado lá em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. E olha o que o texto diz. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Agora vem a parte. Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O livro dos Salmos ele é muito importante. Ele é importante a ponto do apóstolo Paulo dizer, adorai a Deus, louvai a Deus com salmos. Os salmos que estão registrados na palavra de Deus, eles são um grande instrumento para o nosso bem e para a condução da nossa mente em adoração a Deus. Então, os salmos não podem ser vistos como uma poesia de segundo ou terceiro escalão. São textos teológicos de intimidade, de amor e de prática contínua diante de Deus. No tempo da Reforma, os hinos cantados eram hinos retirados do saltério, que eram os salmos. O judeu tinha o livro dos Salmos como o seu cancioneiro, como seu livro de cânticos. O livro de Salmos, de fato, é uma teologia muito especial, uma teologia expressa do coração, da admiração, do louvor e da celebração do nome de Deus. Então, eu peço que você use o livro dos Salmos para o seu bem e entenda nesse estudo o quanto que esse livro é importante para a nossa vida, para a condução da nossa mente em celebração a Deus. O livro dos Salmos, ele é separado em 150 salmos. É exatamente isso que eu estou dizendo para você. O livro de Salmos não tem capítulos. Ele chama exatamente isso, salmos, porque são vários salmos, são várias poesias, são vários cânticos. Então, quando nós nos referimos aos Salmos, nós não nos referimos ao capítulo 23, ao capítulo 119, porque Salmos não tem capítulo, eles são uma coletânea de várias poesias e de vários cânticos. Por isso nós dizemos o Salmo 1, o Salmo 23, o Salmo 150, o Salmo 125, ok? Então, já está aí uma dica para te ajudar. Salmo não tem capítulo, Salmo tem número. É igual o hino, o inário Novo Cântico. Ninguém diz assim, vamos abrir o inário no hino Tu és fiel, Senhor, capítulo 32. Não, vamos abrir no hino 32. Então vamos abrir no Salmo 32. Vamos abrir no Salmo 150. Algo que nós vamos entender também é que o livro dos Salmos, ele está na palavra de Deus, na forma que ela foi dividida, em uma sequência de livros chamados livros poéticos e de sabedoria. Esses livros são o livro de Jó, que é um livro de sabedoria, o livro dos Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos ou Cantares
dependendo da versão que você está usando. Esses 5 livros expressam adoração e uma sabedoria de introspecção do ser de Deus e da vida. E uma coisa que você precisa saber também, a maior parte dos salmos foi escrita por Davi. Davi, que era um poeta, que era um músico, que era um homem segundo o coração de Deus. Davi que expressou a sua adoração, Davi que expressou suas angústias, seus desejos, sua adoração através da poesia. E é por isso que nós temos esse livro com tanto conteúdo, com tanta coisa boa, porque ele expressa a intimidade pessoal de alguém com Deus, alguém que estava inspirado pelo Espírito Santo e que escreveu a palavra do Senhor. Mas não foi apenas Davi que escreveu o livro dos Salmos. Nós temos a maior parte dos Salmos são de Davi, mas nós temos Salmo de Moisés, nós temos um Salmo de Salomão, nós temos Salmos dos filhos de Coré, nós temos Salmos de Asaf, dentre outros. Pessoas que o Espírito Santo usou para expressar adoração a Deus para o nosso bem. Tá vendo? O livro de Salmos não é um livro assim terceira categoria, não. É um livro de teologia aplicada, maravilhoso para o nosso coração, um livro maravilhoso para a nossa vida. E nesse livro tão maravilhoso, nós podemos encontrar expressões distintas. São 150 salmos. E dentro desses salmos, nós podemos encontrar uma distinção, uma expressão do coração diferente deles, ok? Então vamos trabalhar essas expressões dentro do livro dos Salmos. Eu vou ler alguns, infelizmente não tem como ler todos, e eu quero pedir que você pegue uma caneta, dá pausa agora no vídeo, pegue uma caneta e marque as expressões desse salmo. E aí eu te dou um exercício aí na sua casa. Você vai ler todos os salmos e você vai escrever, de acordo com essa classificação que nós vamos fazer agora, a expressão de cada salmo. Pensa num dever maravilhoso. Por quê? Olha só, você vai ler o livro dos Salmos, você vai ter que ter atenção para entender a expressão de cada salmo e você vai reforçar na sua mente seu relacionamento com Deus, sua dependência, a celebração do seu coração a Deus, algo muito especial, tá bom? Então aproveita esse momento e grava aí as expressões de cada salmo. Para te ajudar, no final do vídeo eu vou colocar escrito as expressões para te ajudar, beleza? Então vamos lá. Primeira expressão que nós encontramos nos Salmos é a expressão de adoração. Nós temos no livro dos Salmos, muitos trechos de adoração. E o que é adoração? As pessoas confundem muito adoração com gratidão. Existe gratidão também nos Salmos, nós vamos falar sobre essa expressão. Mas a adoração, ela é exclusiva. É quando nós adoramos a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Nós olhamos para Deus naquilo que Ele é, para adorar a Deus naquilo que Ele é. Deus, Ele é grande, Deus é infinito, Deus tem o controle do tempo, todas as coisas estão debaixo dele, Ele é o dono de toda a autoridade. Então nós encontramos muitos salmos que revelam a pessoa de Deus, revelam o ser de Deus numa tentativa muito feliz de adorar o nome de Deus pelo que Ele é, pela expressão de Deus. Por isso que os Salmos nos ajudam tanto a orar. Porque às vezes nós fazemos as nossas orações voltadas para nós mesmos e não em Deus. Chama a sua atenção, por exemplo, quando Jesus acalmou a tempestade no mar da Galileia, os discípulos não pararam e falaram assim: ufa, estamos livres da tempestade. Eles não olharam para a tempestade naquele momento. Eles olharam para Jesus e adoraram a Jesus pelo poder de Jesus. Eles disseram: quem é esse que tem um poder sobre a tempestade? Você entendeu a diferença? A adoração é quando nós olhamos para Deus.
naquilo que Deus é, naquilo que tem relacionado à essência de Deus. Por exemplo, o Salmo 145, versículo 8 a 10, diz assim: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Irmãos, observe que aqui o salmista, e é Davi, ele está dizendo: Deus, o Senhor é um ser de misericórdia, o Senhor é um ser de bondade. É por isso que toda a criação exalta o nome do Senhor, porque o Senhor é o Deus perfeito de misericórdia, é o Deus perfeito de bondade. Isso é adoração. E nós precisamos buscar essa adoração em nossa oração e também em nossos louvores. Qual é a diferença para gratidão? Gratidão é quando eu agradeço a Deus pelo que Ele faz. Deus, muito obrigado pela minha família. Deus, muito obrigado pelos meus filhos. Deus, muito obrigado pelo alimento. Deus, muito obrigado pela saúde, pela cura. Deus, muito obrigado pelo carro, pela casa, pelo chinelo, pela roupa. A gratidão está ligada a um benefício direto de Deus na sua vida. Muito obrigado pelo ar que respiramos. E no Salmo, além de encontrar a adoração, que é a essência de olharmos Deus como Ele é, Ele também nos ensina a termos um olhar para Deus em gratidão daquilo que Deus faz conosco. Por exemplo, o Salmo 124, eu gosto muito desse Salmo, porque o salmista, Salmo de Davi também, ele diz assim, versículo 1, não fosse Deus ao nosso lado, Israel que o diga. E aí a partir do versículo 6 ele vai dizer assim, bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Observe, ele está rendendo graças a Deus por algo que Deus fez por ele. Então, adoração, adorar a Deus pelo que é, gratidão, demonstrar a Deus alegria pelo que Deus faz, ok? Os salmos nos ajudam a perceber essa distinção. São expressões dos salmos, expressão de adoração, expressão de gratidão, mas também nós temos a expressão de introspecção. São aqueles salmos que, em adoração a Deus, nos faz refletir sobre a existência, sobre a vida, sobre Deus, sobre o homem. Trata os nossos sentimentos, a nossa existência à luz de Deus. São salmos que estão registrados na palavra de Deus para nos mostrar coisas relacionadas ao ser humano ou à criação. Por exemplo, o Salmo 90. O Salmo 90 ele vai falar, é um salmo de Moisés, ele vai falar sobre a brevidade do homem na terra. Né? Que o homem pode chegar a 70, tendo vigor, 80, mas o melhor é canseiro e enfado. Ele está em adoração a Deus, fazendo uma análise da vida. Esse salmo é muito bom, irmãos. É muito gostoso ler esse tipo de salmo. Por exemplo, o Salmo 127, versículo 10 diz: ainda que o meu pai e minha mãe não estejam comigo, o Senhor não me abandonará. O Senhor não me abandonará. O Senhor é fiel e está com aqueles que esperam por Ele. Ou seja, ele está fazendo uma introspecção, ele está conversando com o próprio coração, ele está pensando sobre as verdades a respeito de Deus. O Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto,
e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Entendeu? Olha, ele percebeu uma realidade ao redor dele e escreveu essa realidade em adoração a Deus. Isso é maravilhoso demais. Às vezes nós usamos a oração de introspecção quando nós oramos com o nosso próprio coração. O salmista, certa vez, disse, enquanto ele orava a Deus, ele para a oração e diz assim: ô minha alma, por que você está abatida? Por que você está abatida dentro de mim? Por que você está inquieta? Salmo de introspecção, né? É de olhar para o próprio coração e demonstrar ali uma expressão do amor, do cuidado, da existência de Deus. Essa existência maravilhosa. Nós já falamos de algumas expressões. Adoração, gratidão, introspecção. Mas também tem os salmos, que são salmos, eu chamo de históricos, mas eu quero explicar o que é isso. São salmos de recordação. Recordação dos feitos de Deus. Então, os autores bíblicos, eles às vezes escreviam, relembrando aquilo que Deus havia feito no passado, para amofadar o coração com uma esperança contínua da bondade, da misericórdia, da fidelidade de Deus nos dias atuais. Eles escreviam sobre como que Deus abriu o Mar Vermelho, como que Deus livrou eles do faraó. Eles escreviam como Deus cuidou deles no deserto. E por que esse salmo é escrito assim? É uma lembrança do que Deus fez no passado para trazer no coração uma paz de que Deus continua trabalhando no presente. Então, são chamados salmos de recordação. Uma recordação que adora a Deus, uma recordação que faz com que o coração se volte para um Deus que age na história. É um coração que nos permite crescer em experiência com Deus e em expectativa com Deus. Por exemplo, o Salmo 78. O Salmo 78 é um salmo de recordação. Existem outros na Bíblia, existem alguns salmos que trecho deles são de recordação para, trazer a alma, aquele descanso. Deus trabalhou no passado e Deus continua trabalhando no presente. Era uma forma também de cumprir o que ensina Deuteronômio 6. Deuteronômio 6 dizia que nós devíamos inculcar a Bíblia na cabeça dos nossos filhos. Precisamos ensiná-los a história de Deus, a vontade de Deus, o poder de Deus. E através da poesia, através dos cânticos, através dos louvores, essas histórias eram contadas e recontadas como uma expressão de adoração a Deus e assim de descanso. Parênteses aqui, eu me lembro de Davi quando foi enfrentar Golias. E ele lembrou do passado. Deus me deu vitória, disse ele, contra o leão e contra o urso. E agora o Golias entrou na fila. É com ele meu negócio. Então, esse relembrado que Deus fez no passado é uma expressão muito, muito bacana. E nos ajuda a crescer na confiança com o nosso Deus. Um salmo de exemplo, salmo histórico ou de descrição, de recordação, é o Salmo 78. Outra expressão do coração de pessoas nos salmos é quando nós vemos expressões de intercessão. E o que é intercessão? Intercessão é exatamente orar pedindo a Deus. Então nós encontramos no salmo gratidão, recordação, introspecção, adoração, mas nós encontramos também intercessão. E esses salmos são muito valiosos. Por quê? Porque nos ensina a pedir. O próprio Senhor Jesus nos ensinou que nós deveríamos pedir, que nós deveríamos bater, que nós deveríamos buscar. E os salmos têm vários e vários pedidos. Várias e várias são as orações de intercessão. E é interessante que às vezes um salmo, ele tem adoração, ele tem gratidão, ele tem intercessão e ele tem adoração de novo. Porque aquele salmista está vivendo na expectativa do favor e da graça de Deus.
Por exemplo, o Salmo 28, versículo 1, deixa eu achar aqui, o Salmo 28, versículo 1, é um salmo de intercessão. Ele vai dizer assim, cadê? A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. É um salmo de Davi. E ele está suplicando, ele está pedindo, ele está clamando, ele está intercedendo. Leia o livro dos Salmos e você vai perceber tantos e tantos pedidos. Pedidos de adultos, pedido de reis, pedido de adoradores, pedido de idosos, pedido de homens que estão à frente do povo de Deus, como Moisés, de sabedoria como de Salomão. Olhe para a palavra de Deus e veja. Alguns vão pedir a Deus a intervenção sobre o inimigo, alguns vão pedir a Deus um livramento, alguns vão clamar a Deus por saúde. Olhe para os Salmos e aprenda a pedir segundo a vontade de Deus. O livro de Tiago, ele vai dizer que nós pedimos muitas coisas e não recebemos porque pedimos mal. Por que pedimos mal? Irmão, se tem um livro que nos ensina a pedir, a interceder e a clamar, é o livro dos Salmos. Então, ore os Salmos, converse com Deus, fale com Deus sobre os Salmos. Isso será bênção na sua vida. É bom, a gente gosta de passar, não é verdade? Eu costumo brincar que eu compartilho até receita de bolo. Eu não vou falar da Bíblia, é lógico que eu vou falar da Bíblia. E alguns dias atrás eu ouvi um conselho de um pastor. Ele disse assim, leia os Salmos em voz alta e com atenção. Será uma bênção na sua vida. E, irmãos, de fato, tem sido uma bênção na minha vida seguir esse conselho. E eu te dou essa ideia. Tem sido muito bom, principalmente as orações dos Salmos. Tem me ensinado que Deus não deixa seu servo sozinho. E que muitas das angústias que nós pessoalmente passamos, outros no passado passaram também. Então, isso nos enche de esperança, nos enche de alegria naquilo que o Senhor fez. Por isso, leia os Salmos e aprenda a orar. Eles ensinam a orar de uma forma muito especial. Nos Salmos, nós também encontramos outra expressão. Pastor, eu não sabia que tinha tanta diferença de Salmo. Tem tanta diferença. Eu já falei de adoração, de gratidão, de introspecção, de história, de intercessão. Agora eu vou falar de confissão de pecados. Os Salmos nos ensinam a confessar os nossos pecados. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pois é, os Salmos, eles nos ensinam a confessar os nossos pecados. Então, por exemplo, o Salmo 38, o Salmo 32, o Salmo 51, são salmos que nos ensinam a chegar a Deus e conversar com Deus sobre a sujeira do nosso coração, sobre as atitudes erradas que fizemos. São salmos que nos ensinam a conversar com Deus sobre o pecado que está na nossa vida. Por isso, querido, leiam os Salmos, aprenda a orar com os Salmos. Salmo 32, 38, 51, Salmos de Davi sobre o pecado, converse com Deus. E outros salmos, eu estou dando alguns exemplos, outros salmos que tratam desse assunto. Os salmos também, eles têm alegria pela palavra de Deus. É a expressão de adoração pela Bíblia, a revelação de Deus. Por exemplo, pela Bíblia e pela criação. O Salmo 19, ele começa dizendo que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Olha só que coisa maravilhosa. O salmista, ele está percebendo que Deus se revela através da criação. Então, existem salmos na Bíblia que me ensinam a enxergar o poder, a graça, a força de Deus através da criação. Mas naquele mesmo salmo, ele vai falar da lei de Deus. Ele vai falar da palavra de Deus. Ele vai dizer qual a importância da palavra de Deus. Na verdade, o maior texto bíblico, não é o maior capítulo, eu já disse, Salmo não tem capítulo, mas o maior texto bíblico é o Salmo 119, que contém, todo ele contém adoração a Deus,
pelos mandamentos de Deus. E ali os mandamentos estão expressos de forma diferente. Teus decretos, teus testemunhos, tua lei, teus mandamentos. São palavras diferentes, mas todo o Salmo expressa louvor a Deus, porque Deus é um Deus que se revela. Ele revela-se através da natureza e ele revela-se também através da palavra escrita. Ele mostra a sua vontade. Através da criação eu percebo que há um Deus. Através da palavra eu conheço a vontade de Deus para a vida. E os salmos expressam essa alegria, essa bênção da revelação de Deus na sua palavra. Ok? Nós já falamos aqui de várias expressões dos salmos. Falamos da adoração, da gratidão, falamos da introspecção, dos históricos, da intercessão, da confissão e da revelação de Deus. Mas tem um outro tipo de literatura dos salmos, que é a literatura muito, muito especial para o nosso coração, que são os salmos messiânicos. Salmos messiânicos são expressões no livro dos salmos que se aplicam às pessoas que estavam vivendo aquele momento, mas essas mesmas expressões se aplicavam a Jesus. Deixa eu te dar um exemplo que você vai entender. O Salmo número 2. O Salmo número 2 vai adorar a Deus como o Rei de toda a terra. E aí, quando você lê um outro texto, que é um texto lá em Hebreus, você vai perceber que o Rei de toda a terra, lá em Hebreus 1 e 2, é o Senhor Jesus. Então nós podemos perceber que o Salmo número 2, que fala sobre o Rei de toda a terra, ele está falando de Jesus. Que coisa maravilhosa. Se você abrir sua Bíblia no Salmo 16, versículo 10, você vai perceber que tem uma mensagem muito especial lá. Salmo 16, versículo 10. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui para ler com você. 16:10 diz assim: porque não deixarás a minha morte. Perdão, irmãos. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Se você ler Mateus 3, versículo 10, você vai perceber que esse salmo se aplica a Jesus. Então, observe uma coisa. Da mesma forma que ele se aplicou a Davi em um momento histórico, ele também se aplicou a Jesus em outro momento histórico. Vamos para outro salmo que nos mostra essa verdade. O Salmo 22 é um salmo messiânico. E ele vai dizer assim, olha o primeiro versículo. Deus meu, por que me desamparaste? Você já viu essa expressão em algum lugar? Pastor, eu ouvi. Foram as palavras de Jesus na cruz. Exatamente isso. Aqui, muitos anos antes, já indicava o que Jesus ia dizer na cruz. E é interessante que essa indicação veio por um salmista, que aqui também é Davi. Davi, ele usou essa expressão para falar do seu próprio coração. E mal sabia ele que essa era uma expressão que apontava para Jesus. Da mesma forma que ele passou por uma aflição, que ele teve a sensação do abandono de Deus, Jesus também foi abandonado, agora sim, de fato, por Deus na cruz, quando os nossos pecados estavam sendo perdoados. E ali Jesus viu não a face sorridente de Deus, mas ele viu a face da ira de Deus, derramando todo o cálice da ira contra Jesus por causa dos nossos pecados. Então observe que esse salmo, o Salmo 22, aponta para Jesus. Olha outra expressão no Salmo 22, versículo 7 e 8. Presta atenção se você não consegue perceber a ligação, ó. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor? Livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Se você ler esse texto, junto com o texto de Lucas, capítulo 23, versículo 35,
você vai perceber que é uma expressão, é uma experiência que Jesus vivenciou também ali no momento da sua morte. Outro salmo messiânico, salmos que apontam para Jesus, vai ser o Salmo 34, versículo 20. Vamos dar uma olhada lá? Salmo 34, versículo 20, diz assim: preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. E você vai se lembrar, essa história está lá em João 19, que Jesus foi crucificado entre dois ladrões e que para que houvesse uma morte mais rápida, o soldado quebrou as pernas do primeiro ladrão, quebrou a perna do segundo ladrão, mas quando chegou diante de Jesus, Jesus já havia morrido e ali então ele fez um rasgo ao lado de Jesus para testemunhar sua morte. Há o salmo que diz que foi dado a Jesus fel e vinagre ao invés de água. Ao salmo que demonstra o ministério de Jesus, sendo ele chamado filho de Davi, mas ao mesmo tempo Davi o chama de Senhor. Irmãos, isso é maravilhoso. É maravilhoso porque a vivência das pessoas apontavam para a experiência de Jesus. E por que isso é tão importante? Porque a Bíblia diz que Jesus veio ao mundo e ele se tornou homem. E quando eu vejo que as expressões do ser humano foram reproduzidas exatamente também em Jesus, eu percebo que ele é o mediador perfeito. Ele sabe o que é sofrer. Ele pode interceder de forma eficaz pelos seus filhos. Jesus, de fato, é o nosso pastor. Ele veio ao mundo morrer pelos nossos pecados. E em Jesus Cristo nós temos vida. O livro dos Salmos, eles apontam para Jesus. E é maravilhoso ver isso. Os apóstolos perceberam quando iam pregar sobre Jesus no início do seu ministério, quantas citações eles fazem de Jesus usando o livro dos Salmos, usando o livro de Isaías. Isso é maravilhoso demais. Bom, já falei muito dos Salmos. Eu já disse que eu vou dar uma listinha para você fazer seu dever de casa. Mas eu queria encerrar trazendo algumas aplicações. Primeiramente, ou em primeiro lugar, os Salmos nos ensinam a viver uma vida de celebração. Celebrar a Deus. Celebrar quem Deus é. Celebrar os grandes feitos de Deus no passado. Celebrar a esperança que podemos ter, uma esperança contínua, no amor, na graça e na bondade de Deus. Então você é chamado, você e eu, somos chamados a viver uma vida de celebração. Mesmo na tribulação. Você vai perceber que muitos dos salmos foram escritos em momentos de muita angústia. E esse momento de angústia era um momento vivenciado pelas pessoas no passado e é vivenciado por nós hoje também. Por isso descanse. Deus continua no controle com a nossa vida. Celebre o nome de Deus. Celebre o rochedo da nossa salvação. Tire um tempo, leia o Salmo 18. Salmo tão belo, irmãos. Salmo que fala das vitórias de Deus no passado. Coloque esse salmo no seu coração. Outro ensinamento precioso dos salmos é de dependência. Quantas vezes os salmistas diziam: o Senhor é o meu escudo, o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é a minha força. Salmo 91, tão admirado por muitos. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Salmo 46, todos esses e vários outros salmos que mostram a nossa dependência, a nossa necessidade de Deus. Então, aprenda com os servos do passado por viver uma vida dependente de Deus. Não dependa do dinheiro, não dependa da influência, não dependa do poder, não dependa da sua juventude ou da sua força, não dependa de você mesmo, dependa de Deus. E, em último lugar, os salmos ensinam uma vida de intimidade com Deus. Uma vida de intimidade com Deus faz toda a diferença. Eu chamo você a ler os salmos e a trazer essa intimidade para o seu coração. Não apenas conhecer a intimidade dos outros, mas buscar ter a sua própria intimidade, o seu próprio relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento com Deus, ele é adquirido através de uma conversa franca com Deus, através da expressão do nosso próprio coração. Abandone aquelas orações
que são mera repetição. Abandone aquelas expressões que você apenas está repetindo e pensando e falando algo que nem mesmo está dentro do seu coração. Mas converse com Deus sobre o seu dia, converse com Deus sobre suas necessidades, converse com Deus sobre aquilo que você precisa. De fato, converse com Deus, crie um relacionamento, crie uma intimidade, crie uma vida com Deus. E isso fará toda a diferença na sua vida cristã. Será um bálsamo para o seu coração. Irmãos, que Deus abençoe. E que esse estudo possa permanecer no seu coração, trazendo muita alegria. Dever de casa, hein? Ler todos os salmos e colocar nos salmos o que eles são. Às vezes um salmo ele tem 3 expressões, 4 expressões, não tem problema. Mas isso vai abençoar muito a sua vida. E que Deus possa derramar o Espírito Santo no seu coração, conduzir você a Ele mesmo, para que você tenha total entendimento do amor, da fidelidade e da bondade de Deus. Ok? Vamos orar? Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos permite e nos deixa presentes tão valiosos. E um desses presentes é o livro dos Salmos. Um livro que podemos aprender tanto, segundo a tua vontade de querer. Queremos pedir que o Senhor continue abençoando a nossa vida através desse livro, nos ensinando, nos moldando em intimidade com o Senhor. Pedimos a Deus que o Senhor permita que os nossos corações não sejam corações frios, de gelo, mas sejam corações, ó Deus, aquecidos pela tua palavra, aquecidos em adoração e louvor ao Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por seu grande e maravilhoso amor por nós. Nós te amamos muito e queremos viver todos os nossos dias para a glória do Senhor. Abençoe, ó Deus, e aplique esse ensino a cada coração e a cada vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe, que te dê a paz, que faça resplandecer sobre você o rosto. Tá bom? Que Deus abençoe muito. Um grande abraço. Quero deixar aqui um recadinho que amanhã tem estudo, né? Às 4 horas da manhã, aquela meditação gostosa da palavra de Deus para o seu coração. Sexta-feira tem live de oração, às 7h30 nos meus canais pessoais, no Instagram e no Facebook. E domingo tem Escola Bíblica Dominical. Se você tem mais de 59 anos, convido você a estar conosco no templo, às 8h30. E se você tem entre 13 e 59 anos, convido você a estar em adoração a Deus no templo conosco às 9h40, ok? Que Deus te abençoe, te dê a paz e faça resplandecer sobre você o rosto dele de uma forma muito especial. Um grande abraço.